Então, vamos lá. Bem-vindos e bem-vindas. Essa é a dimensão ecológica do Gaia Online. A gente está fazendo o nosso último encontro de encerramento. E eu já vou começar compartilhando a minha tela. E aí, nesse nosso, pelo menos nesse momento, né, esse último encontro, essa jornada de aprendizagem, sempre a gente começa, e hoje a gente começa já com, né, uma visão de finalizar os nossos estudos, e a gente tem esse calendário que vai até dia 28 de setembro, sexta-feira, todo mundo sintonizado nisso, né? A gente terminando o módulo 5, mas lembrando que para vocês obterem a certificação, né, a conclusão do curso, precisam que todas as atividades A1 e A5 estejam entregues. Então, é bem importante vocês aí observarem o que vocês entregaram, o que não entregaram, e para fazer uma boa conclusão do curso. Uma outra questão é, a gente vai ficar com a plataforma aberta um pouquinho depois dessa data, mas eu vou avisar vocês até quando a gente vai ficar aberto, mas só para vocês terem uma noção, até meados de outubro, pelo menos a gente vai estar com a plataforma aberta. Eu vou fechar com o Manu a data certinha, mas isso significa que vocês ainda, após o dia 28, podem postar para poderem concluir o curso, tá ok? Alguma dúvida sobre isso, alguma coisa que esteja aí preocupando vocês para esse encerramento, para esse fechamento? Olá. Oi. Oi, boa noite todo mundo. Sim. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu fiz as atividades, né, a 1 e 5, sempre as obrigatórias, mas não aparece nada, assim, é normal, né, que... Ah, tá. Eu vou dar o feedback para vocês, aí vocês vão ver uma pequena anotação. E se tiver alguma correção, uma correção. Mas se vocês postaram aí a 1 e a 5 e consta lá, não, vocês estão com a tarefa atendida. Ah, tá, ok. Obrigada. Mais alguma dúvida? Prepara. Oi, em relação ao estágio, como que funciona esse estágio que a gente tem que fazer? Pode ser depois que a gente já completou, ou teria que ter sido durante? Não, pode ser depois, não tem problema. Pode ser depois? E tem que ser alguma instituição cadastrada ou não? Então, se vocês quiserem, a gente pode indicar alguns locais, tem alguns lugares que a gente já costuma fazer estágio, até do presencial, né? Para quem está em São Paulo, a gente vai ter uma data de estágio acontecendo na Ecovila UR, que é em São Roque, quilômetro 54 da Raposo Tavares, de 10 a 14 de outubro. Mas logo sempre tem outros locais de estágio aí que sendo anunciados e a gente pode fazer uma indicação para vocês. Se vocês sentirem que querem já se programar, vão sinalizando aí que a gente vai dando mais dicas também. Ou dentro dos critérios que a gente pede, né? Se vocês tiverem algum lugar que virem aí que não foi uma indicação, é só submeter, né? Para a gente checar se está em ordem com os critérios. E aí pronto, vocês também podem fazer em algum lugar que vocês têm interesse. Sim, porque é isso que eu ia falar. Tem o sítio de um amigo que ele trabalha com permacultura, só que eu não sei se ele já tem um registro nessa parte de orgânicos, apesar dele já trabalhar com venda de alguns orgânicos. Eu não sei se ele tem esse registro todo certo.
Então, eu acho que a gente não exige um registro específico, o que a gente exige é uma imersão comunitária. Então, essa imersão comunitária tem que ter uma responsabilidade na programação que vai ser cumprida. Então, a gente precisa ter elementos concretos que esse processo imersivo e essa carga horária vai estar acontecendo. Então, assim, eu ir para um sítio de um amigo, se não estiver acontecendo um evento exatamente com uma programação focada, né, uma similaridade com esses requisitos, fica difícil para a gente falar, olha, esse vai ser válido. Então, a gente precisa ter alguns elementos que deem para a gente sinais de que tem uma aderência aos critérios que a gente pede em número de horas, em imersão, e que tenha os conteúdos que a gente conversa minimamente, né, uma diversidade de conteúdos. Sempre os locais têm uma predominância, né? Alguns têm muita coisa do ecológico, às vezes outros têm das outras dimensões, né, também, mas a gente precisa entender um pouco o que vai acontecer. tá. Tá bom? E não tem prazo para entrega? O prazo, assim, lógico que você não pode fazer daqui 2 anos, né? Você perde o frescor das coisas, mas não tem uma data específica. Está muito ligado à sua intenção de certificação, né? Seu objetivo de finalizar a jornada completa e encerrar todos os requisitos. Então, também tem um pouco do seu interesse, tem um cuidado, né, dos tempos não serem assim tão alargados, mas o mais importante é você também ter o seu time quando você quer fechar o seu ciclo. Tá bom. Obrigada. Mais algum detalhe? Tem mais? Não? Tranquilo? Muito bem. Então, hoje eu vou iniciar a gente olhando um pouquinho, né, para o nosso lugar de moradia, o nosso entorno, para nós mesmos, essa jornada, e a gente poder fazer uma breve conversa, cada um ser bem sintético, sobre o que mudou ou o que sente que pode mudar com essa jornada que a gente está encerrando. Quem gostaria de comentar isso, começar comentando? Alguém pronto ou pronta? Elis? Ok, posso começar. Bom, eu acho que o que mudou principalmente foram as abordagens mais próximas, algumas técnicas, vamos dizer assim, conteúdos mais profundos sobre certos conceitos que eu já havia ouvido falar, mas ainda não tinha tido tanta referência como o curso proporcionou, né? Ainda tenho bastante coisa que eu quero ler mais, me aprofundar mais. Eu comecei com um assunto que é mais frequente para mim, né, profissionalmente, que é voltado a questões da alimentação, o paisagismo, né, a agrofloresta e todas as outras que envolveram do módulo 3, se não me engano, né? Uhum. E também do módulo da água, que tem aquela parte que utiliza-se, né? Bastante coisa foi novidade para mim, que eu gostei bastante, que utiliza-se das plantas também para limpeza da água e tudo mais. Então, foi por aí que eu comecei a me inteirar mais ainda sobre os assuntos, mas, por exemplo, no módulo 5, que eu comecei hoje a leitura, né? Tem muitas coisas que com certeza vão mudar bastante a minha prática, não só profissional, mas também pessoal, né? Que acaba sendo, acho que todos nós aqui acabamos se relacionando de uma forma que
que o trabalho e nosso dia a dia sejam mais próximo, imagino, quando a gente fala sobre esses assuntos, né? E acho que é o fundamental, né, para que a gente possa construir essa sociedade, esse planeta sustentável. E o que me chamou muita atenção hoje, que até depois, na leitura inicial, que eu até vou ver depois se tem alguma coisa mais ainda no decorrer do material, é o fato, né, como eu, profissional de formação, né, arquiteta, que comenta sobre essa forma, esse posicionamento do profissional, do arquiteto como um facilitador, né? E que ele possa co-criar com as pessoas, com os usuários, enfim, esses novos modelos, o design, né, sustentável e tudo mais. E isso é uma coisa que eu já tinha começado a pesquisar sobre, a me interessar. Tem um livro muito interessante de um italiano designer chamado Elio Manzini, que é muito legal, que fala sobre esse processo de cocriação entre os profissionais na área de arquitetura, design, engenharia, enfim, com as pessoas, que ele enxerga isso como uma forma de design social até. Então, enfim, acho que de forma bem rápida e resumida, eu acho que esse meu processo todo no curso me fez ter esse conhecimento dos conceitos e me aprofundar mais para poder aplicar tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Para quem você passa? Passo para Juliana. Oi, gente, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim. Eu não estou com a câmera ligada porque eu estou num lugar muito escuro. Eu acho que não está aparecendo meu rosto. Não sei se está aparecendo. Eu estou aqui no escuro aqui de uma praia e aí eu acho que não tem iluminação suficiente. Então, eu acho que essa dimensão mexeu bastante comigo. Na verdade, eu estava um pouco resistente da dimensão ecológica, né? Porque enfim, eu não sei se é porque eu trabalho também nessa área ambiental e eu estava assim, não sei, um pouco mais resistente. Tanto é que eu entrei na visão de mundo, porque eu falei, coisa cultural, social, me interessa talvez mais, assim, de explorar um pouco fora do que eu já faço, mas me surpreendeu bastante a dimensão ecológica, assim. Foi uma dimensão que eu tenho que admitir que eu não tive muito tempo para me dedicar, coincidiu com vários eventos da minha vida, e viagens, férias e vários compromissos que foram se atropelando também de trabalho e viagens a trabalho, e juntou acho que tudo, mas eu estou lendo com calma, eu faço questão de ler as apostilas com calma, mesmo que eu não entregue na data para ter feedback, é uma pena, mas eu tô entregando no tempo que eu estou conseguindo nesse momento, né? E eu acho que o grande clique que me deu e tudo, bom, primeiro que foi conhecer, ter uma visão técnica geral de vários aspectos, né? Como a permacultura, a questão da água, energia, apesar de eu trabalhar com isso, eu tenho muita coisa nova, muitos dados novos, e a questão da sustentabilidade como um todo, né? Da gente buscar soluções diferentes para lidar com os problemas que já existem, né? E assim, abriu muito meu campo de visão, e acho que o maior clique que me deu é que eu ainda faço muito pouco, né? A gente ainda faz muito pouco no nosso mundo, né? No nosso local. Então, assim, que as soluções vêm muito prontas, né? E aí, nesse último módulo, o módulo 5, fica bem claro, né? A indústria e da construção, as indústrias em geral, e agronegócio, e, enfim, todas essas mega indústrias de produção de carne, de alimentos, né? Elas têm muita força no nosso cotidiano, na nossa sociedade, né? Ainda aquele padrão de visar sempre o lucro
E a gente consome muitas dessas coisas sem se questionar. É o que todo mundo faz e vamos fazer igual, né? E não é isso, né? Então, para a gente também sair dessa esfera, a gente também precisa de muita coragem, muito esforço, porque não são as soluções mais baratas, não são as soluções mais fáceis, não estão massificadas, né? Então, é realmente ter que sair da zona de costume, né? Eu escutei essa expressão agora há pouco tempo. Não é que é zona de conforto, né? Porque a zona de conforto, apesar de ser um lugar que a gente conhece, às vezes não é tão confortável assim, né? Então é zona de costume, é zona que a gente está acostumado, né? Então eu percebo que a gente está muito nessa zona de costume, está muito acostumado a ter essas soluções rápidas, fáceis e práticas, mas que estão aí causando muito prejuízo para o meio ambiente e para a nossa qualidade de vida também, né? Então é isso, para a gente poder fazer a mudança, a gente tem que se esforçar. Não basta só seguir o fluxo, né? A gente tem que realmente criar novos hábitos, criar novas culturas e inspirar as pessoas que estão à nossa volta. E agora que eu fiz o casamento de um sobrinho, que ele está agora casando aqui na República Dominicana, então eu estou um resort desses e tal, que é o casamento, e eu percebo assim, é diferente também estar numa outra cultura e outro país e estar analisando também tudo isso, né? Então aqui eles já não usam canudinho em nenhum lugar, né? Todas as bebidas são servidas sem canudinho, não tem guardanapo muito, assim, tá? Guardanapo nos lugares, e você raramente vê copo plástico, né? Então, que dia que Noronha vai chegar a ter isso, né? Assim, falo do meu ambiente. Então, assim, são pequenas, grandes lutas que a gente tem que travar, né? Então, eu já estou com essa ideia de voltar lá para a ilha e realmente começar a cutucar a vigilância sanitária, porque lá tem esse decreto que proíbe, né, o uso de copo plástico, mas que não está sendo fiscalizado. Então, já vou voltar cheia de ideias, assim, de realmente começar a movimentar essa energia, de cortar o canudinho lá. Então, assim, várias coisas que me acontecem a partir do Gaia também, das reflexões que eu venho fazendo. Acho que é isso. Maravilha. Para quem você passa? Eu passo para Jônia. Oi, estão me ouvindo? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Esse curso foi, sem dúvida, muito importante, acho que mudou muita coisa. Eu aprendi muita coisa nova. O contato também com o pessoal daqui não foi muito, mas foi muito importante. Com a Juliana, a gente trocou fotografia. Conhecer um pouco da sua vida em Noronha foi muito legal. Foi importante ver o que está acontecendo no mundo para sair daquele estado de ninguém faz nada, né, só a lamentação. Isso foi super importante. E na vida prática, assim, eu estou encabeçando uma comissão de meio ambiente aqui no prédio para fazer algumas mudanças, a gente começar uma horta e fazer outras mudanças aqui, né, estudar o prédio, né, quanto à sustentabilidade, o que pode ser feito por aqui. Também entrei em contato com uma escola que tem uma horta orgânica que as mães cuidam, e é uma horta de punks que já vai para a alimentação da escola. Então, na sexta-feira eu vou conhecer esse pessoal e essa horta e começar a ajudar também nessa comunidade. E outras coisas também aqui em casa que já foram mudando. Legal saber do canudinho, eu acho que é um movimento grande também, que eu já vejo em outras cidades aqui em São Paulo, que já foi cortado também. E assim, eu acho que termina com uma bagagem muito boa e vendo que o estudo não acaba, nunca mais. Uhum. É daqui para sempre. Então é isso, eu passo para
a Maria Clara. Então, para mim o Gaia foi muito importante, assim. Eu já estava pesquisando sobre isso há um tempo e querendo fazer algo voltado assim para essa parte. A gente acha muita coisa, mas eu pesquisei bastante para chegar à conclusão de que eu queria fazer esse curso. E mesmo assim me surpreendeu. Achei o conteúdo muito, muito profundo. Várias coisas que eu ainda não conhecia. Eu achei importante me situar também de como o resto do mundo está em relação a isso, para a gente saber como se colocar também. Acho que cada uma de nós vai sair daqui plantando a sua sementinha, né? E disseminando essa ideia aí para o mundo. E eu gosto muito do capítulo da água, que eu acho que a água, a alimentação também tudo, mas a água ela é uma questão muito urgente, porque a gente tem muito poucas soluções. E assim como alimento, a gente tem alimento para todo mundo, mas nem todo mundo tem um alimento. A gente também tem água para todo mundo, mas nem todo mundo tem acesso a uma água potável. E isso é muito urgente mesmo. Então, assim, quando eu li o capítulo da água, eu já quis ler de novo, aí eu li de novo, eu li de novo, e eu vi todas as soluções que tinha. E eu estou me interessando muito por essa parte. Eu me interesso por todas, de construção também, mas acho que como é uma parte mais que eu já estava ligada, eu sou bióloga marinha, trabalhei com água há um tempo, então acho que me despertou assim algo a mais. Eu fiz algumas conexões muito boas assim também, então eu me tive mais para isso. Outras coisas eu já tentava fazer assim também, como hortas urbanas, participar disso, fazer composteira em casa, que eu acho muito importante. Apesar de eu descobrir que eu estava fazendo errado, sendo consertando. E é isso, acho que a gente está plantando, estou disseminando a ideia aqui em casa. Já pedi ajuda para o meu pai, que é engenheiro, fazer uns exercícios comigo. Ele já se interessou muito pelo assunto. Eu achei muito legal o compartilhamento de vídeos também no TED, de documentários. Isso ajuda bastante a gente entender como é que tá. Eu vi, quando eu estive na Califórnia, eu vi que lá tem um problema de água muito forte e eles investem muito nessa parte de permacultura. Eles procuram o tempo todo pessoas que trabalhem com isso. Então, acho que é um campo em expansão também, um campo de trabalho em expansão, que eu boto muita fé de que é o futuro, assim. Muita gente que esteja trabalhando com isso, se o mundo abrir as portas para isso, que eu acredito que não tem outro caminho, sabe? A gente está caminhando para isso. Quem já está inteirado desse assunto, assim, vai já sair com várias ideias legais. E é isso, eu me interessei muito, eu quero muito fazer os outros módulos agora também, quero fazer todos. Quero fazer o estágio, quero fazer tudo. Vi que no Brasil tem uma faculdade que trabalha com cidades inteligentes em São Paulo. Agora eu não lembro o nome, mas que é muito caro. E tem até um estágio que é internacional, que você vai para a Alemanha fazer um estágio. É um mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis. Alguma coisa assim. Eu vou pesquisar o nome da faculdade e eu mando para vocês. Só que a mensalidade é 3.000 e pouco. Então, fora do meu orçamento. Mas acredito que tenha outros lugares que possa ter alguma coisa a ver, que a gente possa agregar os conhecimentos. Quem souber também, estou me interessando, podem me mandar. E é isso. Espero continuar a comunicação com vocês, que foi muito satisfatória também. Gostei muito de vocês, assim, comuniquei pouco, mas acho que a vibe é boa. E é isso. Obrigada, gente. Maravilha. Bom, né? Saber que as pecinhas aí... Opa, alguma mensagem aqui. Uma dica aí já surgindo no chat. É isso, né? A gente está aqui para não ficar na mesma posição, nem de conforto, nem de costume. A gente está realmente para achar novos caminhos. Então, hoje eu vou compartilhar algo um pouquinho mais próximo de mim,
mas que eu espero que seja inspirador para vocês aí. E aí depois é bom para vocês contarem as suas histórias também. Então, nesse processo de mudança, nesse processo de transformação, né? Tem essa ilustração que eu gosto muito, que está ligado ao meu trabalho nos últimos 14 anos, que é o programa Ecobairro. E dentro desse processo de transformação, é sempre bom a gente lembrar de deixar no nosso radar que tem várias escalas de atuação. Então, tem a nossa individual, né, enquanto indivíduos, né, o que eu movo, né, o que eu posso tomar de decisão para sair desse processo, né, que a gente está. O que eu posso mover na minha casa? Então, sempre o radar ligado, o que a gente pode fazer melhor, né? Se eu estou fazendo errado, como é que eu faço certo? Como é que eu começo errando, mas depois busco para acertar? Então, esse começar, esse fazer, não importa. Importa a gente sair de um ponto e ir para o outro. E assim a gente olhar para a nossa vizinhança, para o nosso quarteirão, para a nossa rua, como a Jônia falou, para o nosso condomínio, são escalas importantes da gente estar com um olhar muito atento e assim a gente chegar no bairro e na cidade e em rede, ampliando essa inspiração e esse aprendizado. Então, esse aqui é o que a gente chama escalas de transformação. Não só acontece numa pequena escala ou só na grande escala, são todas essas escalas, né, sendo ativadas, sendo integradas nesse processo de mudança. Não é algo linear, é algo que, né, todo o nosso cotidiano está desenhado nessas escalas. Né? A minha vida, o meu dia a dia, tangenciam essas escalas. E é isso, mesmo que a gente comece pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro passo, mesmo que a gente vai começar passos assim não tão firmes como de uma criança, de um bebê, mas o importante é a gente realmente estar dedicando esforços para dar esses passos sobre todos os aspectos que a gente conversou aqui e até muitos outros. E aí, né, o olhar na nossa casa, essas crianças lindas aí nos inspirando a um olhar atento para a nossa casa, como é que a gente pode integrar esses aspectos todos nessa escala. Eu posso fazer, quer seja na janela, né? A gente conversou, vamos plantar alguma coisa, vamos começar alguma coisa, nem que seja pequeno, mas sempre é possível fazer algo. Essa é uma imagem que eu compartilhei com vocês no último encontro. Então, estou trazendo para relembrar, né, esse espectro do que a gente pode estar trabalhando aí, olhando para a dimensão ecológica. Então, aí tem água, aí tem energia, tem mobilidade, tem a questão dos resíduos, tem a questão dos materiais, tem a questão da qualidade do ar, do ambiente. Precisam ser também ambientes saudáveis, não só, né, com todas as tecnologias, mas também tem que ser ambientes saudáveis. Alguém me perguntou se eu podia postar alguma coisa de casa, eu vou tirar umas fotos e eu vou postar, porque um pouco eu trabalhei aqui, só para inspirar mais alguma coisa em vocês. Mas também na rua, no quarteirão, no condomínio, na vizinhança, como é que a gente promove processos regenerativos que favoreçam, né, nossa relação com a cidade, a relação com o local, a relação com o território. Aqui eu não sei se vocês conhecem em São Paulo, a estação Berrini, que fica na Marginal. Foi feito um processo de transformação aí, é uma ligação de pedestre principalmente, da estação com o bairro, né? Ali tem uma série de edifícios de escritório e houve uma proposta e ela foi implementada para favorecer que os pedestres tivessem uma outra qualidade de circulação, uma vez que eles são a maioria nesse local. Então, o pessoal da URVI
que fez esse projeto que eu acho sensacional. E aí a gente chega no bairro. E para a gente olhar o bairro, eu vou trazer algumas referências interessantes aí mais para frente, que a gente pode estar fazendo, o que está sendo feito, o que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês que hoje eu vou trazer uma coisa mais próxima, né, minha. Após um treinamento em Ecovilas aí em 2004, eu voltei do treinamento, como é uma versão anterior ao Gaia, eu voltei para a cidade uma clareza muito forte de que era preciso fazer algo por sustentabilidade urbana. E foi daí que nasceu o programa Ecobairro, que é uma inspiração de trazer o espírito das ecovilas para o ambiente urbano. Então, desde 2004, a gente desenhamos o projeto e a gente vem convidando as pessoas a olhar os seus lugares de moradia, como é que podem ser melhores, como é que a gente aprende coisas novas. Dentro do da nossa essência, a gente passou aí por vários aprendizados, desde do Gaia, de participar da rede global de ecovilas, de caminhar pelo mundo para ver o que estava acontecendo em termos de ecovila e de ecobairros, participando do movimento Cidades em Transição, e tudo isso vem acontecendo para mover a sustentabilidade urbana. Começamos por São Paulo, a gente está em outros locais no Brasil, Feira de Santana, Salvador. E é isso, né? O convite para a gente, enquanto comunidade urbana, enquanto a partir do nosso local de moradia, como é que a gente faz a regeneração. Não mais aquele espírito de muitas pessoas que querem ir embora da cidade, porque às vezes a cidade é muito dura, são muitos desafios, a gente não respira um ar de qualidade. Então, tudo isso muitas vezes faz com que brote nas pessoas uma vontade de ir embora e para um ambiente mais natural. E a gente, na verdade, vem fazendo o convite ao contrário. Como é que a gente fica aqui, como é que a gente floresce aqui, como é que a gente qualifica o lugar onde a gente está habitando. Né? Como é que a gente não mais fica voando, né? 10 metros do chão, mas como é que a gente aterra, como é que a gente conhece esse lugar, como é que a gente conhece a história do lugar, como é que a gente, junto com a comunidade, junto com os vizinhos, a gente pode fazer diferentes coisas. E para isso a gente trabalha com um DNA, que é inspirado numa análise de sustentabilidade das ecovilas. Eles olham isso por 8 eixos, né? Espiritualidade, economia, saúde, cultura, educação, comunicação, ecologia e política. Por que que é interessante não trabalhar, às vezes, com o tripé da sustentabilidade? Ou, o tripé está dentro disso tudo, mas é porque a gente, muitas vezes, está falando com o morador, né? A pessoa do lugar. Então, a gente quer que as pessoas percebam na sua vida o que pode ser alterado, o que eu posso fazer de melhor para a minha saúde, como é que eu posso me comunicar melhor. Então, apesar disso estar acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida, na verdade, é uma maneira didática da gente olhar e falar, né, como é que eu posso fazer algo diferente, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso olhar com mais atenção. E fazer isso, né, essa ilustração é para a gente nos provocar que são mudanças nessas várias escalas, né? Em cada um desses eixos, como é que a gente pode fazer algo diferente, como é que eu me comunico melhor, como é que eu trago uma tecnologia mais limpa, renovável, e assim a gente aprende novos caminhos, novas habilidades. É um pouco isso, essa multiplicidade de estratégias. E começando, né, na nossa casa, comigo, na nossa casa, no quarteirão e no bairro. É o que a gente chama de DNA. E muitas coisas a gente vem fazendo, né? O Gaia é um dos nossos, dentro do braço de educação, é um dos nossos carros-chefes, né? A gente começou se preparando melhor para esse diálogo, então o Gaia nos deu um grande suporte para a gente estar mais pronto para esse diálogo, estar mais pronto para trilhar esse caminho, e a gente vem a cada tempo fazendo
diferentes atividades, diferentes vivências, diferentes provocações, quer seja desde a academia, né, como é que a gente organiza melhor tudo isso que a gente está fazendo de um ponto de vista mais sistematizado, né, a educação não formal, a canais de comunicação local, então como é que a gente interage com o jornal do bairro, como é que a gente conversa com o prefeito regional, como é que a gente ocupa os espaços de representação. Então, uma série de ações assim diversificadas para que realmente a gente consiga mover essa roda, mover transformações locais. E em São Paulo, basicamente, a gente tem esse diálogo em Vila Leopoldina, Vila Mariana, onde tudo começou, e em Pinheiros, em 3 vilas ali, Vila Beatriz, Ida e Jataí. E é isso um pouco, essa imagem é para mostrar essa diversidade de ações, né? Desde a gente se aprofundar na permacultura, fazer projetos com os mais maduros do bairro, conversar em escolas, como é que a gente inclui os jovens, estar em conselhos, né? Como é que a gente atua nesses espaços de representação, como é que a gente gera instrumentos lúdicos para conversar, né, com essas questões que são, né, com grande complexidade, mas também como é que a gente traz uma leveza nesse diálogo e sempre nessas colaborações comunitárias. Tanto a gente, desde plantar uma árvore, até como que a gente conversa sobre esses assuntos dentro do plano diretor, dentro do plano regional, dentro do plano do bairro. Então, todas essas possibilidades, né? Desde as ações pequenas a essas ações mais de interlocução com a cidade. A gente usa essa mandala, que vocês estão vendo aí, com o DNA. Tanto a gente pode usar a nível pessoal, a gente fazer um cheque de como está isso na nossa vida. A gente fez um exercício, acho que foi em energia, né? Para a gente ver como é que está a nossa vida, a nossa relação em distâncias. Aqui é uma relação, né, nos vários aspectos aí do DNA do ecobairro. Como é que eu estou cuidando da economia, como é que eu estou cuidando da ecologia, para a gente olhar a nossa vida de uma maneira mais sistêmica. Mas a gente pode fazer isso num diálogo com os sonhos do bairro também, a gente pode mapear a partir, né? Às vezes a gente fica sonhando só com aspectos ecológicos, mas como é que a gente sonha também novos caminhos de economia, como é que a gente também novos caminhos na cultura, em aspectos de governança e de política. Então isso provoca a gente olhar de uma maneira mais ampla qualquer uma das escalas. E um dos estudos que foi desenvolvido foi, eu fiz um mestrado e na dissertação o tema eram as ecovilas e os ecobairros, né? Como é que essas contribuições relevantes, né? Como é que elas estão acontecendo? Então eu fiz uma pesquisa para entender como é que Finvor, né, respondia a essas questões, como é que um ecobairro em Vauban, né, que eu já mostrei para vocês no primeiro módulo, um pouquinho a imagem de Vauban, como é que, diante, né, de uma avaliação mais sistêmica, também está avançando, e uma pesquisa em outros ecobairros mais recentes, um processo inicial, também estavam caminhando. Então, esse slide traz um pouco como é que uma ecovila, como é que o ecobairro está respondendo sobre os mesmos aspectos, né? Então, se a gente pega a nível de política, né, Finvor tem uma alta pontuação, por quê? Porque tem um nível de autogestão, tem um nível de autonomia, né, que empreende junto ao seu território, com a comunidade, e é bastante significativo. Ao mesmo tempo, né, que em outras áreas ainda está em processo, né, de desenvolver aspectos
e outros já estão bem desenvolvidos. Em Vauban, por exemplo, já não é um bairro inserido numa cidade, ele já não tem um aspecto de autonomia tão grande, mas tem um bom nível, né, de autonomia perante outros bairros, outros locais. Então, mas ao mesmo tempo, em economia, como o Finhor tem vários negócios locais, né, promovido pela comunidade, também desponta aí uma referência positiva, que não é tão positiva em Vauban, por exemplo. Então, deu para perceber várias nuances a partir dessas diferenças, né? Olhando a partir de uma mesma matriz, mas qual é os avanços em um tipo de assentamento e no outro tipo de assentamento. Mas é nítido, né, que eles têm avanços em várias áreas, muito mais do que um assentamento convencional ou em processo de transformação, como eu fiz em outros ecobairros. Então, isso é só para a gente começar a enxergar que as coisas estão mudando, né? As mudanças são interessantes de serem percebidas nessas diferentes dimensões. Isso depois, se vocês quiserem ler a dissertação, eu posso compartilhar com vocês o link, né? E aí vocês vão ter um aprofundamento maior desses aspectos. E até ter a metodologia toda lá e tudo mais. E aí um quadro que eu construí a partir de todas as pesquisas e a diferença, né, das soluções que a gente pode pensar. A gente está falando de um novo assentamento, né? Quais são os elementos chaves para um novo assentamento e, né, para os assentamentos existentes, tanto, né, construção nova ou um retrofit, um retroajuste, a mesma coisa, né, para os ecobairros, ou para novos ecobairros, ou para as transformações de bairros em ecobairros, a gente precisa de estratégias diferentes. Então, nesse sentido, deixa eu só tirar, olhando por essas dimensões, né, que estava conversando na pesquisa de mestrado, fiz um apontamento aí, as estratégias para uma situação e para outra, né? Então, a gente já começa aí pelo ambiente construído, né, construções novas, ou a importância do retrofit quando a gente está falando de processos de transformação. E é muito interessante a gente olhar com bastante carinho, né, para os assentamentos existentes, porque a maioria das nossas cidades já estão construídas, né? A gente tem as bordas se expandindo, né? Às vezes se expandindo verticalmente no interior da cidade, mas muito já está construído, né? A gente já urbanizou muito. Então, olhar com bastante atenção para esses processos de transformação é fundamental. Então, aí, as várias dicas ficam aí para vocês, enquanto sistemas de água, né, energia, a gente conversou bastante sobre isso, na dimensão ecológica, na recuperação do sistema natural, né, como é que a gente reintegra o sistema natural nessas nossas cidades, nos nossos bairros, as várias estratégias para a gente fazer isso, desde permeabilizar o solo, buscar espaço para as hortas, mas também como é que a gente novamente recupera as áreas da floresta, né? Importantíssima gestão de resíduos. Cada movimento que a gente faz para habitar um local, a gente gera muito resíduo. Então, como é que a gente adapta em função dos sistemas locais, o máximo distribuído. Mobilidade, a cidade pede que a gente circule mais ou menos, mais longe ou mais perto, mas a nossa vida tem uma base, né, que necessita da circulação, obtenção de alimentos e trabalho, e ensino, né, e tudo mais. Então, a gente está muito ligado a esse item também. Como é que a gente amplia os modos que a gente usa, se desapega do carro o máximo que a gente pode, né, diminui distâncias, mas também a gente olhar para o sistema econômico também envolvido nesse assentamento, né? Como é que a gente valoriza o comércio local, como é que potencializa as trocas.
sistema de governança, né? O aspecto da política mais nobre, né? Da gente trabalhar pelo bem comum, né? Porque a gente requer em nossos assentamentos não só os bens individuais, mas os bens comuns. E como é que a gente se torna o máximo do tempo parte da solução, para de terceirizar a nossa vida, as nossas decisões com relação a esse aspecto de governança e de política. Então, como é que a gente se engaja nos espaços que a gente tem. Tem muitos conselhos aí que precisam ser qualificados, o diálogo precisa ser qualificado, tudo isso que a gente conversou no Gaia precisa ser levado para esses ambientes, para essa interface. Então, como é que a gente, né, se sintoniza com esses espaços de representação, que é uma aproximação com a interface do poder público. Não adianta a gente ficar apartado, sim diálogos desafiadores, mas precisamos estar mais próximos. E isso, todo o sistema social e de cultura aí, né? Como é que a gente não faz isso mais somente sozinho, mas como é que a gente faz junto para a gente poder fazer algo maior, para fazer mais. E um pouco o que está acontecendo por aí, né? Aqui é uma imagem da comunidade das Vilas Beatriz e Ibijataí, que fica em Pinheiros. Não sei se vocês conhecem, eles têm um processo de diálogo sobre ecobairros lá, muito interessante. Aqui eles estão olhando o território, compreendendo as suas bacias, as suas biorregiões, como é que é o topo de montanha, né? Quais são as partes altas, as partes intermediárias, onde nascem as águas, onde é que são as partes mais baixas, onde elas se acumulam. Então, quer seja a criança ou o idoso, está nesse diálogo, né? Olhando para o território, tentando entender como é que é esse território. Como é que a gente vai para as praças e pode construir composteiras para compostar os nossos resíduos, não só fazer em casa, mas também como é que a gente pode fazer isso de uma maneira coletiva, alimentar de forma coletiva. Então, essa é também nessa região de Pinheiros. Eles têm alimentação coletiva a cada 15 dias, mais ou menos, e fica muito bonitinho, assim, toda arrumadinha, toda bem feitinha, bem comunicado, né? E aprendendo como fazer isso, como é que coloca o chorume, como é que colocam as camadas, como é que estrutura ela bem, porque precisa ficar algo bacana de ser olhado, né, para que as pessoas não causem tanto estranhamento. É um belo convite. Quem não pensou isso ainda, é algo bem interessante. Eles têm o maior prazer em compartilhar informação, como fazer. Tinha falado para vocês, né, que a gente faz desde as coisas pequenas até as maiores. Então, se vocês olharem, depois eu posso mandar o link, a gente tem na cidade de São Paulo um perímetro, pela primeira vez, um perímetro ecobairro, onde a gente tem propostas, né, isso que a gente está conversando aqui, minimamente dentro de uma política pública. Então, dentro do caderno de proposta dos planos regionais, que está na Câmara para ser votado, é um documento público e, a partir de uma discussão comunitária, né, se chegou nessas propostas. Então, são propostas que a comunidade quer para o território levado dentro de uma política pública. Então, isso não é o final da história, mas é muito importante também a gente avançar em políticas públicas para que a gente ganhe escala, ganhe velocidade aí do restante da cidade. Como discutir espaços comuns, como praças, né? Como é que a gente olha as nossas praças, a gente decide o que a gente quer melhorar, o que precisa trazer, o que pode ser promovido, que se torne mais sustentável, que se torne mais agradável para a comunidade, e a comunidade estabeleça novamente uma relação estreita com aquele espaço, uma vez que a gente tem um ambiente construído muito forte, né, densamente construído, as nossas cidades, esses espaços de praças são oásis, né? A gente precisa cuidar, precisa incrementar
o que pode ser feito, o que a gente pode fazer juntos e juntos. As crianças nesse processo, sempre muito importante, né, elas conviverem com esse aspecto, né, eu posso opinar sobre o que vai ter num espaço público, numa área verde, o que serve para as crianças, o que serve para o idoso, o que serve para jovem, tudo isso num diálogo intergeracional. Mas uma criança crescer, né, já com essa possibilidade, né, de se apropriar novamente dos espaços públicos e dos espaços naturais, é importante que a gente possa incluir cada vez mais as crianças nesse diálogo. Afinal, a gente está fazendo isso também, que é a próxima geração aí vindo, né, que já está, não é algo no futuro, já está. Como eu falei para vocês, dentro de sustentabilidade urbana, e para a gente avançar nessa agenda, a gente tem não só nós, moradores, né, nossos vizinhos, mas a gente tem esse ente, né, que é o poder público, que parte do que acontece na cidade está sob guarda dele, né? Ele não é o dono, mas ele está sendo o guardião, está sendo responsável por cuidar. E muitas vezes não cuida, né? A maioria das vezes não cuida como a gente gostaria. Esse projeto que vocês estão vendo é para promover Municipalities in Transition. Ele é uma metodologia para melhorar esse diálogo entre sociedade civil e poder público. E como que a gente pode fazer mais coisas juntos e melhor. Então, uma das coisas de base está os princípios da transição, e a primeira coisa que está no princípio da transição é se a gente respeita os recursos naturais e se a gente gera resiliência a partir disso. O Ecobairro participou desse edital. Dentre 71 iniciativas no mundo, foram selecionadas 6 iniciativas e em diferentes países, né? Portugal, Itália, Espanha, Hungria e Brasil. Tem 2 iniciativas na Itália. E é isso, como é que a gente estuda a sociocracia, como é que dentro dessa temática, né, de sustentabilidade e regeneração, a gente trabalha melhor com o poder público. Aqui são um pouco das imagens desse processo, que está desde março. Aqui está a lista, né? Eu falei para vocês, tem 2 cidades na Itália, uma região, são 21 comunidades na Espanha. Na Hungria é uma região de Budapeste, em Portugal é uma região de Lisboa, e em São Paulo é a prefeitura, junto com a prefeitura regional de Vila Mariana. Então, um pouco aqui, fotos que a gente faz isso, o diálogo local e depois o diálogo enquanto comunidade de prática. E aí, trazendo, a partir dessa experiência, o que a gente está trabalhando? A gente tem um mapa da cidade de São Paulo aqui, quem é de São Paulo, não sei se conhece esse cachorrinho, mas a gente tem uma grande área natural preservada ao norte da cidade e tem uma grande área ao sul, em Parelheiros. E no meio a gente tem esse branco que a gente removeu a maior parte da cobertura vegetal, já foi embora porque a gente intensamente urbanizou. E o que a gente está fazendo a partir disso, né? Olhando isso e pensando em futuro? A gente tem buscado recuperar essas áreas e fazer isso comunitariamente. Aqui é uma imagem de Heliópolis, onde a gente está ao longo de um curso d'água, a gente está meio que recuperando a mata ciliar. Então, a gente faz todo um trabalho de escolher espécies nativas com a maior diversidade possível, mais atrativa aos polinizadores, quer sejam de avifauna ou os insetos, e
fazemos bombas de semente, muitas oficinas com essas temáticas. Mas o mais importante é que a gente planeja isso juntos, executamos isso juntos, e aí também um convite à comunidade cuidar, e não só a gente terceirizar para a prefeitura ou para a Secretaria de Meio Ambiente fazer isso. Aqui é no Instituto Biológico, que é em Vila Mariana também, a gente está promovendo um corredor verde para polinizadores. O Instituto Biológico tem um cafezal urbano, com 2.300 pés, um cafezal orgânico. E para colaborar com a polinização, a gente fez um enriquecimento com espécies nativas e melíferas, né? Aquelas mais atrativas a insetos polinizadores. Não só, mas predominantemente que fossem atrativas aos polinizadores. E aí a gente não só plantou extrato arbóreo, mas também toda uma parte de formações e arbustivas para atrair mais abelhas, principalmente, né? Um dos focos é atrair abelhas. E mais uma vez, a gente fez isso, né, como está a foto aí, com as crianças bem próximas, né? Só cuidando para que elas, né, usassem as ferramentas, não se machucassem, mas elas amplamente no processo. Na continuidade desse corredor verde para polinizadores, a gente desceu a Dante com mais 100 árvores, também no mesmo espírito, fazendo isso junto com as pessoas, aqui não está aparecendo muito, mas as crianças também estavam bem presentes. Eu não lembro se eu postei esse vídeo, mas se eu não postei, depois eu vou mandar para vocês, que mostra um pouco o que foi feito. Esse outro projeto é um projeto piloto, que a gente está trabalhando na região da saúde, em Quadrilátero, e a gente está aprendendo a colocar em prática uma política pública que proporciona a arborização de calçadas. Muitas vezes isso é feito de forma inadequada, isso gera uma série de conflitos na cidade, muitas vezes as pessoas matam as árvores porque elas não querem na frente da sua casa, porque ela faz sujeira, e não sabe por que ela está ali, não sabe os benefícios que ela gera, e nem sabe o quanto é caro uma árvore para até chegar o momento dela ser plantada. Então, esse projeto piloto a gente está fazendo bem passo a passo, junto com a comunidade, em todas as suas etapas, desde o treinamento, nessa chave Arborizar, que está dentro do manual de arborização urbana. É um documento produzido pelos técnicos da Secretaria do Verde, que ensina como deve ser feito a análise para a gente entender o local correto onde pode ser plantado. Entender o local correto, face à infraestrutura que já existe, face à largura da calçada, se tem recuo ou não, se tem ônibus na via. Então, ela é uma chave que traz todos esses detalhes para a gente ter um trabalho preventivo para que a árvore tenha uma máxima saúde na sua vida adulta, né? E ela realmente possa cumprir a função dela. Respeitando tanto a sua forma, né? Então, se ela tem uma copa mais globosa, se ela tem uma copa mais colunar, ela estar no local adequado e cumprindo uma função adequada. E minimizando os impactos dessa relação, né, entre as pessoas com esse ser vivo. Então, a gente começa com esse treinamento, faz o levantamento coletivo no local. Então, comunitariamente, a gente foi levantando, né, cada rua, cada face de quadra, o que podia, onde é que eram esses espaços. Depois disso, a gente define quais são a lista de mudas, e dentro dessa lista, né, eu tenho tantas de porte pequeno, tenho tantas de porte grande ou de porte médio, aí a gente vai para a escolha da espécie em si. Mas não é alguém falando, é a gente sentando, olhando cada uma delas, né, quais as suas características, qual é o RG dela, né, como é que ela floresce,
quando que ela dá frutos, que tipo de fruto que é atrativo, que cor de floração, ela é perene, ela é caducifólia, todas essas principais características, né, a comunidade escolhe. E aí, a partir dessa escolha, a gente faz uma encomenda para o viveiro municipal, o viveiro, principalmente o manequinho, usando um dispositivo legal, que a gente tem uma lei de incentivo para que as pessoas plantem, né, para que as pessoas adquiram muda no viveiro municipal. Lógico que tem uns pré-requisitos, né, você tem que comprovar algumas coisas, mas há um incentivo a isso. Mas não adianta só incentivar se a gente não dá informação de qualidade de como fazer isso, né? A gente continua gerando problemas, e aí árvores podem cair, e árvores, né, podem atrapalhar, e aí eu quero que corte. Então a gente está seguindo num processo que é o máximo, né, de uma relação saudável com esse ser que é super importante para a gente na cidade. E se a gente for pensar, a árvore, o espaço de plantio na calçada é de maior proximidade. O parque é legal, a praça é legal, mas geralmente ela está mais afastada da nossa moradia. O que está mais próximo mesmo, né, tirando os nossos jardins, quintais, é a calçada. É a relação mais próxima, né, que muitas vezes quem não tem quintal é a primeira relação que é estabelecida, né, com esse ser vegetal, com esse elemento natural que não somos nós, né? Então ela precisa ser muito bem cuidada. E depois que a gente fez toda essa seleção, esse processo, a gente vai para plantar juntos, que é mais ou menos as imagens que vocês estão vendo aí. Então, as pessoas do lugar, ou quem tem interesse, vem ajudar a plantar. Vem realmente abrir a cova, colocar ela no lugar, colocar adequadamente, com o tamanho de berço, né? Não é mais cova que a gente usa, é berço adequado, na altura adequada do colo, aí faz o plantio e a gente faz a fixação, né, do torrão, cobre com serrapilheira, com essa cobertura morta que mantém a umidade. E assim a gente passa a monitorar, passa a regar. E a gente também adota, aqui nas fotos não está aparecendo, plaquinhas, né? Ah, esse aqui é um ipê amarelo, esse é um ipê amarelo do brejo, essa é uma carobinha, essa é um grume-chama, né? Dá nome para esse ser que está chegando, habitando o território. É sempre muito mais fácil, né? Quando a gente nomeia as coisas, de ter uma relação mais próxima. Né? Se eu não sei quem é, não sei, mas pelo menos se está com um nome ali, ajuda muito já a estabelecer uma primeira relação se a pessoa não participou do processo como um todo. É um processo crescente, né? A gente está envolvendo várias pessoas, mas ainda assim, tem pessoas que circulam, pessoas que passam, que não estão no processo como um todo. Então, é um pouco isso, né, que geralmente esses são meus passos no cotidiano, nessa relação com todas essas possibilidades, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, para a gente ir encerrando aí. Qual é o próximo passo para a regeneração que vocês podem estar planejando aí? Então, se perguntem, né? O meu próximo passo para a regeneração é? Qual seria esse pequeno passo para promover a regeneração mais perto de vocês, o mais próximo? Quem é que gostaria de começar? Jônia? Oi. O meu próximo passo, que está assim, necessário, é ter uma composteira aqui em casa. Isso tá me incomodando muito, assim, de não estar de estar indo tudo para o mesmo lugar ainda, assim. Então esse é o meu próximo passo. E Lara, eu queria saber depois mais sobre essa comunidade em São Roque, essa ecovila em São Roque, que é onde onde a minha família tem uma terra também. Então depois, se você puder me passar informações. Passo, pode deixar. Tá? Então esse acho que é o meu próximo passo, e fora as ações aqui no condomínio mesmo, né?
comissão de meio ambiente. Vamos ver o que vai dar. Maravilha. Para quem você passa a palavra? Eu passo para a Elis. Bom, só antes uma dúvida. Lara, esse conteúdo todo tem algum site do Ecobairro? Você tem? Tem sim. Eu passo todas as referências e conexões para você poder ter acesso. Ah, legal, obrigada. Bom, meu próximo passo, acho que tem um mais ousado, que eu vou começar por ele, que seria meus pais eu moro em São Paulo, meus pais moram no interior, próximo de Campinas, e lá tem um pomar, assim, tipo, onde eu cresci e tal, e que eu tenho muita vontade dali aplicar, pequeno e tal, mas aplicar a técnica de agrofloresta, que eu até tive a oportunidade de fazer uma residência e tal. E o outro, que é um pouco menos ousado, mas também tem a dificuldade, porque é aqui no condomínio onde eu moro, no prédio, que seria fazer a composteira, né, e geral, e a horta. Eu já meio que já comecei a conversar com a síndica e agora tem que apresentar a proposta, mas é que sempre tem aqueles que são um pouco mais relutantes ao assunto, tem aqueles mais curiosos, mas acho não, é super possível. Então, acho que esses são os meus dois próximos passos. E eu passo para Maria Clara. Maria Clara, não estou conseguindo tirar o mute. Maria Clara, agora deu certo. Tem que confirmar que não confirmei. Meu próximo passo vai ser aqui em casa mesmo. Eu vou preparar um pomarzinho para colocar aqui na minha varanda, um jardim vertical, que eu vou projetar na oficina do meu irmão da marcenaria e vou colocar aqui. Esse é aqui em casa. No bairro, eu estava pensando, você falou das árvores que você planta na calçada, né? Aqui também, no bairro, também tem uns canteiros de horta. E aí eu pensei até em pedir dicas de como fazer isso, porque você falou que é complicado por causa dos vizinhos. Esse seria um também. E fazer o estágio, né, que eu quero fazer para entender mais sobre permacultura, agrofloresta e continuar estudando. Acho que são esses os meus pais, por enquanto. Maravilha. Passo para a Juliana. Juliana? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu acho que meus próximos passos são investir na composteira caseira, que eu comecei a fazer agora na dimensão ecológica. Então, de aprender melhor exatamente como é que faz e continuar fazendo, né? Essa foto que você colocou, teve uma foto que você colocou de compostagem, né? Que ela vai subindo assim e cria uma cestinha em volta. Então, queria que a minha ficasse parecida com aquela. E a gente tem um projeto também lá com a escola de Fernando de Noronha de mitigação, né, de emissões de gás carbônico, que é plantando, né? E aí, para Noronha é um pouco mais complexo, porque precisa criar as mudas, né? A gente não pode trazer mudas de fora. Então, assim, algo que é bem desafiador para mim, que é a gente criar essas mudas com os alunos e com quem mais queira, né? E fazer esse projeto de mitigação e aproveitar e reflorestar algumas áreas do Parque Nacional que estão desmatadas, né? Esse é um projeto que a gente tem também, que queremos levar adiante.
acho que em termos de regeneração é isso que eu estou em vista assim, dos próximos passos. Maravilha. Maravilha, pessoal. A gente já está chegando no nosso tempo. Então, assim, a gente não vai se encontrar com essa periodicidade, mas espero que a gente possa se encontrar aí. Quem está em São Paulo vir plantar, quem é do Rio vir visitar a gente, quem é lá, né, de Brasília ou de Fernando de Noronha também se passar por aqui, mas que a gente possa manter contato, manter interação. Observem na plataforma para baixar tudo que vocês querem baixar, salvar tudo que vocês querem salvar, né? Observem isso para que vocês possam fazer uma boa conclusão, mesmo que depois vocês vão querer acessar, mas já se organizem, compilem as informações que interessam e não deixem de perder nenhuma oportunidade, né? Se vocês puderem realmente manter esse laço de proximidade, de contatos, então vocês têm aí uma rede de possibilidades, aproveitem todas. Não deixem de aproveitar, não perder nem o, como diz na permacultura, nem o pio da galinha. A gente aproveita tudo, né? E foi um prazer enorme estar com vocês por aqui. Oi! Não, só para dizer que a gente tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo do Gaia Online, das pessoas que já estão fazendo algumas dimensões, que quem quiser entrar, a gente compartilha muito essas vivências, né? O trabalho de campo, quando tem, quando as pessoas fazem, como é que foi. A gente compartilha um pouco sobre os nossos processos dentro do Gaia. Então, se alguém que está aqui fazendo a dimensão ecológica não está nesse grupo e quiser entrar, me manda uma mensagem que a gente põe no grupo também. Ótimo. Mais uma possibilidade aí. E é isso. Só queria dizer que foi realmente um prazer estar com vocês. Para mim é uma jornada muito rica também, com tantas pessoas, com tanta vontade de aprender. Isso é muito inspirador, né? Então, agradeço essa disposição de vocês, né, nessa jornada aí, esses 2 meses, mas espero que a gente continue se encontrando. Tá bom? Boa finalização de estudos. Qualquer dúvida, ainda estou à disposição, né? Só um encerramento nesse encontro online. Mas aí, se vocês precisarem de alguma coisa, vão acionando e vão sinalizando e eu vou buscando responder. Deixa eu ver só o que tem aqui no chat. Muito bem. Muito obrigada. São todas muito especiais e quem não pôde estar aqui conosco presencialmente, mas tomara que assista e também se sinta inspirado por todas essas inspirações. Vou deixar um beijo para vocês e sucesso em todas essas propostas, que elas sejam, né, nutridoras para vocês e inspiradoras para outras pessoas também. Disseminem, levem essa semente o mais longe que vocês puderem. Somos todos multiplicadores aí nesse ensino e aprendizado permanente. Tá bom? Um grande beijo para vocês, viu? Até. Beijo, obrigada por tudo. Muito obrigada a vocês também. Beijo, gente. Vamos continuar em contato. Isso aí. Muito bem. Sim, vamos sim. Tê.